Fala galera do meu canal, tudo beleza com vocês? Aqui é o professor Péricles Felipe, professor Pequinho de Física aqui para mais um vídeo show de bola, pensando na tua aprovação, trazendo para tu a melhor preparação, tá bom? Galerinha, hoje eu vou fazer um vídeo resolvendo 8 questões da prova cinza do Enem do ano de 2025, do ano passado, tá bom? Eu não coloquei muitas questões para não ficar muito extenso esse vídeo, tá certo? Mas ao longo eu vou colocando mais questões, resolvendo mais questões. Quando chegar mais perto aí da prova do Enem, que é agora em novembro, mais ou menos, para dezembro, eu também faço mais vídeos e a minha intenção é te preparar para esse grande momento da prova, tá certo? Então, vamos lá. Antes, não esquece de deixar aquele like massa, aqueles teus comentários, tá bom? Isso me ajuda bastante, tá? Outra coisa, muito obrigado a todos que têm me seguido, todos que têm compartilhado. Passem sempre esses vídeos para os seus amigos, para que eles se prepararem melhor, tá ok? Então, vamos lá, vamos começar aqui a resolver as nossas questões. Vamos lá, vamos começar a brincadeira aqui, ó. Então, bora lá resolver questões do Enem do ano de 2025. Lembrando, canal Física com Pequinho, meu arroba ali, ó, prof.pericfelipe.física lá no Instagram. Você encontra esse mesmo perfil lá no TikTok e o canal aqui, show de bola para vocês. Então vamos lá, a prova, galerinha, do Enem, ela não é difícil. Você pode estar falando, Pequinho é doido porque Pequinho é de física. Calma. Se você pegar uma prova da primeira e segunda fase antigamente, das federais, você vai ver que a coisa é diferente, tá? Ela é mais cartesiana. O Enem ele é mais contextualizado, então acaba que a prova não é tão difícil, tá? Então vamos ver como é que a gente resolve essa bronca agora. Olha lá, questão 102. Ele diz assim, ó, para transportar uma caixa do primeiro para o segundo piso de uma construção, um trabalhador precisará arrastá-la sobre um plano inclinado. O trabalhador começa a arrastar a caixa no primeiro piso, exercendo sobre ela uma força de grande intensidade, paralela ao seu deslocamento. Na medida em que a caixa sobe o plano inclinado, ele decide reduzir a força sobre ela, arrastando-a lentamente até chegar ao segundo piso. Considere que a caixa permanece em movimento nos encontros dos pisos com o plano inclinado e que a rugosidade, ou seja, a aspereza da superfície, permaneça a mesma. Então veja só, quando o aluno ele vai pegar essa questão, ele diz, peraí, a intensidade aumentou, então deve ser a letra B, porque aumentou, depois ele diz que diminuiu. Mas presta atenção já no finzinho. Por quê? Porque as provas do Enem é muito texto. A gente sabe disso, né? Então perceba aqui que ele fala, ó, mesmo ele começando com a força muito elevada, mas depois diminuindo, ele fala uma coisa interessante aqui, ó. Considere que a caixa permanece em movimento nos encontros dos pisos com o plano inclinado e que a rugosidade, ou seja, o atrito entre as superfícies permanece a mesma. Perceberam? Então, mesmo ele começando a fazer aquela força e dando uma diminuída, mas o atrito ali, o contato da caixa com o piso, se manteve igual. Logo, não houve variação. Não é verdade? Lembrando que, por definição, força de atrito é toda força oposta ao movimento. Então, a letra certa é a letra C. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 109. Galerinha, muito boa essa questão. Eu, lá, tempos atrás, já sempre falei para os meus alunos sobre o tubo de imagem, quando a gente fala de campo elétrico, que é muito importante vocês entenderem isso aí. Potencial elétrico, campo elétrico, força elétrica, isso é muito importante. Então vamos lá. A figura 1 representa o esquema de um tubo de imagem em que um filamento na posição A libera, deixa eu só marcar aqui, sim, libera elétrons por efeito termoiônico. Esses elétrons formam um feixe estreito que é acelerado por campos elétricos em direção à parte interna da tela. Nesse caminho, o feixe de elétrons passa por outro campo elétrico, na região B, atingindo em seguida a parte interna da tela do tubo.
a qual é recoberta por um material que emite luz ao receber impacto dos elétrons. Percebam? Então, vê, isso aqui é derivado dos tubos catódicos, né? Que foi desenvolvido aí por Rutherford, além de outros. Então, perceba, aqui se emite o elétron, ele passa por aqui e aqui, ó, então eu tenho um campo elétrico. Eu tenho duas placas que vão ter sinais contrários. E é isso que vai provocar o desvio dos elétrons para tocar na tela. E esse toque na tela é o pixel. Exatamente. Então, aquele seu celular top de linha que você compra, que você gasta uma fortuna, passa 2 anos pagando, aquela pixel que você vê lá é justamente a quantidade dos elétrons que está tocando numa pequena região da sua tela, assim como numa TV de LED, beleza? Então vamos lá. Aí ele diz, na figura 2, a carga negativa representa o feixe de elétrons que é acelerado e posteriormente atinge um ponto da tela. O campo elétrico da região B representa a seguinte configuração. Então preste atenção. Nessa situação, qual ponto da tela será atingido pelo feixe de elétrons? Então aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Galerinha, a dica é, estão vendo essas setas saindo? Então vê, vamos lembrar. Um campo elétrico que ele é positivo, o seu vetor campo, ele é para fora. Então quer dizer que tudo isso aqui está positivo, toda essa parte, toda essa região está positiva, por isso que o campo está indo para lá, e toda a região aqui, desse lado, está negativa. Então imagina que quando eu soltar esse elétron como se fosse uma bola, por ele ser negativo, ele vai ser repelido, ele vai receber uma força de repulsão do negativo, e em compensação ele vai receber uma força de atração dessa região, sofrendo um desvio para baixo, que só pode ser, ó lá, ó, só pode ser a região 2. Letra certa, letra B. Tá vendo como é filé? Então, por isso que eu sempre falo para os meus alunos, liguem teoria com cálculo. Isso ajuda. Vamos lá, próxima questão. Questão 110, galerinha. Todos os anos, pelo menos nos últimos 5 a 10 anos, sempre cai uma tirinha de Turma da Mônica, ou uma tirinha de alguma coisa de quadrinhos, mas que tem uma pegada científica, que é bem interessante. Então vamos lá. A tirinha ilustra um processo físico em que uma onda sonora produzida pela Mônica causa a quebra das taças de cristal. O fenômeno ondulatório que provoca a quebra das taças só é possível em razão de uma característica da voz produzida pela Mônica naquele momento, que, diferentemente do que sugere a tirinha, não está relacionado à sua intensidade. Ó, ele já disse, não tem a ver com a intensidade, né? Ou seja, não é para ela estar gritando mais alto, forçando. Existe uma relação aí. Então, olha lá, esse fenômeno e a característica associada à voz da Mônica são respectivamente. Então, preste atenção. O fenômeno da ressonância é quando uma onda emite, né, e bate em um objeto, e essa insistência, vamos dizer assim, da onda vai fazer com que esse objeto comece a vibrar na mesma frequência dessa onda. Perfeito? Então, a ressonância, ela faz isso. A ressonância, pessoal, é um fenômeno tão poderoso que ela é capaz de destruir pontes. Pesquise a fonte Takuma, tá? Que foi a primeira ponte lá em São Francisco, nos Estados Unidos, quando começaram a construir as primeiras pontes. Essa ponte Takuma, ela oscilou, ela entrou em ressonância com a força do vento e destruiu. Bota no YouTube que você vai encontrar, tá certo? Então, a letra certa é a letra B, ressonância e frequência, tá ok? Vamos lá. Questão 112. Essa também é muito boa. Perceba que o Enem, ele usa velocidade média nas relações interdisciplinares ou em coisas do dia a dia, que você precisa estar atento, tá ok? Então vamos lá.
A figura ilustra as informações contidas no manual de um sistema de alarme que utiliza transmissores e receptores de radiação eletromagnética para a detecção do movimento. O receptor é regulado pelo tempo de resposta, que corresponde ao intervalo de tempo necessário para o corpo do invasor atravessar completamente o feixe, de diâmetro 15 centímetros, que é o feixe ali do laser. Considere que a menor porção do corpo do invasor é a sua posição de perfil, cuja espessura é de 20 centímetros. São indicadas 5 possíveis movimentos de um invasor e suas velocidades típicas que devem ser observadas para a escolha do tempo de resposta. Nesse sistema, o menor tempo de resposta em milissegundos, que garante a detecção de um possível invasor, é mais próximo de. Então preste atenção, pessoal. A gente sabe que velocidade média é distância sobre tempo. Então preste atenção. Se ele quer o menor tempo possível, vocês concordam que ele tem que estar mais rápido? Porque perceba, muitos professores botam isso aqui, mas não faz você pensar. Ó, a velocidade é inversamente proporcional ao tempo. Quer dizer que para um tempo cair, ou seja, ser pequeno, a tua velocidade tem que ser maior. Então, de todas essas velocidades, 0,5, 0,7, 1, 2 e 5, é claro que o 5 é o melhor. Ele vai ser mais rápido para ter o tempo menor. Perfeito? Tranquilo. Agora vamos fazer o seguinte. A distância, então, é a distância do feixe mais a distância, vou botar assim, do homem, H. Então vai ser os 15 mais 20, que vai dar 35 centímetros ou 0,35 metros. Domine a conversão. Então tá aqui, 0,35 sobre o tempo, meio pelos extremos. Então 5 ΔT é igual a 0,35, ΔT é 0,35 sobre 5, que vai dar o quê? Ó, 7 milissegundos. Letra B. Beleza, galerinha? Tranquilo? Show de bola. Vamos para a próxima, 114. Outra coisa muito importante é essa relação entre elétrica e termodinâmica, ou calorimetria, se vocês acharem melhor. É o seguinte, pessoal. Quando a gente trabalha questões desse jeito, o que a gente está fazendo é fazendo com que o sistema elétrico possa emitir calor e esse calor seja aproveitado para aquecer a água ou aquecer qualquer alimento que for, tá certo? Mas a ideia é essa, existe uma linha tênue entre essas duas áreas. Então preste atenção. O aquecimento em fogões por indução utiliza bobinas para produzir um campo magnético variável. Essa bobina se localiza abaixo do vidro cerâmico sobre o qual a panela se apoia. O mecanismo aquece apenas a panela que se encontra na zona de cozimento, o que é uma das principais vantagens da relação ao uso do fogão a gás ou de resistência elétrica. Porque perceba, pessoal, todo o aparelho da nossa casa que utiliza resistência elétrica, ele segura muito a corrente para provocar o efeito Joule e aquilo aquecer, feito, por exemplo, a torradeira, o chuveiro elétrico, a chapinha, não é verdade? Mas quando eu uso um fogão de indução, é diferente. Ele é todo enrolado, ele gera um campo ali dentro, e aquele campo, quando você coloca, por exemplo, um objeto de metal, ele faz com que os elétrons comecem a se agitar tanto, eles aquecem. Tem cenas no YouTube que você vê que o cara fez uma bobina grande, quando ele bota a faca, do outro lado ela está vermelha já. Então, é o mesmo princípio usado para os fogões de indução que a gente tem em nossas casas. Então, perceba aí, eu tenho uma bobina de indução aquecendo a panela, que é o que acontece naqueles fogões. Então, ele fala, o uso do campo magnético variável tem a finalidade de quê? Ou seja, o que é que provoca realmente esse aquecimento para a indução acontecer? Não é verdade? Então, vamos lá. Imantar o material da panela? Imantar? Não faz sentido, né? Movimentar os átomos de ferro concentrados no fundo da panela? Não tem nada a ver, né?
Querendo ou não, sim, ele vai se agitar ali, mas ele vai passar calor, né? C. Emitir radiação eletromagnética aquecendo a panela através do vidro cerâmico. Não. O vidro cerâmico, ele é apenas um material que deixa passar esse calor, mas não é ele o responsável, tá certo? O responsável, aí, vamos lá. D. Induzir corrente elétrica na parte inferior da panela, aquecendo por efeito Joule. E letra E, gerar um fluxo de corrente de convecção no ar contido entre a região da bobina e o vidro cerâmico. Não, galerinha. No ar, não. Perceba, essa indução, ela aquece e vai passar para a panela, fazendo efeito de Joule. Mas isso só acontece quando o indutor receber a corrente elétrica. Então, a letra certa é a letra D. Beleza? Show de bola. Ó, só filé com o pequinho aqui. A explicação é show de bola. Vamos para a próxima questão. Questão 116. Outra questão que envolve resistência elétrica, que envolve algo ligado à elétrica. Então, vamos lá. Em sua maioria, os equipamentos eletrônicos domésticos demandam baixa potência elétrica em corrente contínua. Corrente contínua é da bateria, de uma pilha. Então perceba, para alimentá-los, uma fonte externa ou embutida transforma a corrente alternada em corrente contínua de baixa tensão. Entretanto, cada equipamento tem suas especificidades e muitas vezes não é possível simplesmente trocar essas fontes sem levar em conta a tensão, a corrente ou a potência elétrica de saída. Certo? Ok. Considere o equipamento de resistência elétrica RC que funciona corretamente apenas em um dado valor de tensão. Porém, a única fonte de alimentação disponível fornece uma tensão de 20% superior à tensão recomendada. Para adaptar essa fonte ao aparelho, a associação de um resistor de proteção RP tem potência adequada. Se faz necessário, qual? Então, preste atenção, pessoal. Vamos lá. Cuidado para não confundir as coisas, tá ok? Então, olha lá. Tanto é o seguinte. Vamos lá. Vamos ver aqui. A. Ele está em paralelo. Né? Se está em paralelo, ele vai cair pela metade. Já não vai acontecer. Né? Aqui, ele diz que é 20%. Aí ele induz você a ter um inteiro mais 20%. Né? Só que ele aqui também está colocando em paralelo. Cairia pela metade. Aqui, ele está em série. Tudo bem? Só que, qual é o problema? Ele diz também que aumenta em cima de um inteiro. E não é. Ele só falou que é 20% superior. Captaram? E eu tenho a letra D, dizendo que é 2,2. Ou seja, já é muito superior àquilo que ele suportaria. Então, pessoal, o ideal é a letra E. Ou seja, está em série, porque o sono, quando a corrente passar, ela vai fazer mais efeito de Joule, vamos dizer assim. E essa resistência RP é 0,2%, ou seja, 20% de RC, que é o 0,2. Perfeito? Show de bola, letra E. Vamos para a próxima, questão 118. Pessoal, é muito comum e eu sugiro a vocês dar uma olhadinha em ondas na parte de decibéis ou intensidade sonora. Fica atento que hora ou outra, um ano ou outro, sempre cai algo relativo a isso, envolve logaritmo e o pessoal fica meio confuso. Então vamos lá. O nível sonoro em decibel, dB, é calculado pela expressão, até escrever aqui, N é 10 log na base 10 da razão entre a intensidade pela intensidade base, a inicial. Uma conversa normal entre duas pessoas gera sons de níveis sonoros entre 50 e 60 decibéis, enquanto pessoas gritando podem gerar sons de níveis superiores a 100 decibéis. Supondo que no centro de um estádio de futebol foram realizadas medidas para avaliar o ruído médio de uma pessoa gritando a palavra gol em diferentes posições das arquibancadas. O valor médio obtido considerando um grande número de medidas foi de 100 decibéis. 100. Tá?
Com esse dado, estimou-se o ruído sonoro produzido por 10.000 pessoas, distribuídas aleatoriamente nas arquibancadas, enquanto gritavam, simultaneamente, a palavra gol. O valor médio estimado para o ruído produzido por essas pessoas na posição central desse estado hipotético foi de quanto? Então, preste atenção. Primeiro, vamos montar uma relação. Ele diz que aqui o nível, cadê? Isso, o nível sonoro é de 100. Então, vou aqui. Não vou botar o 10 aqui embaixo, porque quando a gente coloca já supõe que é base 10. Então esse 10 vai passar para baixo. Logo, pessoal, eu vou ficar com o seguinte, ó, I sobre I 0. Vou ficar com 10 a 10. Ok? Perfeito. Aí ele falou que são 10.000 pessoas. Ou seja, 10 a 4. Perceberam? Então, vê só. Se eu usar essa relação aqui de cima, o I é 10 a 10 do I inicial. Perfeito? Show de bola. Então, vamos lá. Essa intensidade total vai ser a intensidade vezes a intensidade inicial. Logo, eu terei 10 a 10, perceberam? Vezes 10 a 4 da intensidade inicial. Então, isso vai dar 10 a 14 da intensidade inicial. Então, agora, para a gente saber o nível sonoro, eu volto para a relação N é 10 log de 10 a 14 da inicial sobre a inicial. Olha lá, corto aqui e esse 14 vem para frente. Então vai ser 10 vezes 14, então eu terei 140 decibéis. Letra C. Beleza? Pegaram a ideia? Se não pegou, para o vídeo, volta, olha com calma para ver as relações. Se está com dificuldade em log, vai lá na matemática, dá uma sacada, revisa, trabalha isso e volta para continuar a sua preparação. E aqui, vamos para a próxima, 121. Galerinha, 121 é o seguinte, é vetorial. Então, olha lá. Segundo o princípio da independência dos movimentos de Galileu, sempre que a velocidade resultante de um corpo puder ser decomposta em duas ou mais componentes perpendiculares entre si, cada um desses movimentos poderá ser analisado separadamente como se outros não existissem. Esse princípio é muito útil para a simplificação de alguns problemas reais em 3 dimensões. Tá? Considere um avião que, ao decolar, é instruído pela torre a atingir em 6 minutos uma posição de 20 km a leste, 20 km a norte e 1 km de altitude em relação ao ponto de decolagem, conforme a figura, fora da escala. No entanto, no instante de decolagem, começa a soprar um vento cujo vetor velocidade tem componente 30 para leste, 30 km por hora para leste, 20 para o sul e 1 para baixo, tá? E aí, ele quer saber o seguinte, ó, durante a ação do vento, a velocidade V que o piloto deve estabelecer em relação ao ar para que o avião chegue à posição esperada no tempo indicado tem as componentes. Então, bora aqui. Vamos começar aqui a brincadeira. Olha lá. Primeiro, vamos entender o seguinte, que para leste, né, eu vou descobrir qual é a velocidade. Lembrando que, deixa eu até apagar aqui e fazer com mais calma. Lembrando que o tempo que ele falou são 6 minutos, que equivale a 0,1 da hora. Então vamos lá, vamos descobrir qual é a velocidade que ele estava para leste, para norte, né? Como ele está dizendo aí. Então, primeiro, para leste, velocidade foi 20 km sobre 0,1.
Então, ele está a 200 km por hora para leste. Depois, ele diz que vai para o norte. Também 20 em 0,1. Então, ele vai estar a 200 km por hora. E depois ele fala aí uma altitude, né? Em relação também a norte, na mesma direção. Então, vamos botar assim. Em relação à altitude. E aí ele está falando que vai ser 1 km sobre 0,1, que vai dar 10 km por hora. Então, perceba que se a gente for olhar vetorialmente, eu tenho 200 em relação a x, 200 em relação a y e 10 em relação a z. X, y, z. Perfeito? Agora, ele fala depois que vem um vento de 30 para leste, 20 a sul e 1 para baixo, ou seja, no sentido contrário. Então, quando eu for falar do vento, a composição dele vai ser 30, que foi para leste, está indo para a mesma direção. Aí ele fala 20 para o sul, ou seja, está contrário, não é verdade? E 1 para baixo, enquanto ele está subindo, ele está para baixo. Então, é menos 1. Então, para a gente descobrir qual é a velocidade resultante, vamos fazer 200, 10, menos, aqui, 30, menos 20, menos 1. Logo, a velocidade resultante vai dar, olha aí, 200 menos 30, 170. Né? 200 menos menos, né? Vai ficar mais, 220. E 10 menos menos 1, 11. Então, onde é que a gente encontra essas composições? Na letra D. 170 para leste, 220 para o norte e 11 para cima. Captaram? Ó, show de bola. Se não entendeu, volta, dá uma olhadinha no vídeo, tá certo? Deixa teu comentário que eu vou ter o prazer de ler e te responder. Então, é isso, galerinha. A gente aqui, voltando aqui, a gente conclui esse vídeo show de bola de resolução de questões. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, deixa a notificação, tá certo? Não esquece de deixar aquele like massa, compartilha com o teu amigo. Ó, vai lá assistir o vídeo de Pequinho, que ele fez as questões show de bola, eu consegui agora entender e vou compartilhar. E é isso que a gente vai fazer para você se preparar e fazer uma excelente prova do Enem. Beleza, galerinha? Um abraço e até a próxima. Valeu!